Olá, muito prazer. Sou Ellen Stetter, da Ágora Investimentos. Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer a Glaucimar e a Edna pelo convite. Uma grande honra, privilégio e um baita desafio. Falar sobre educação financeira, falar sobre equilíbrio de finanças e investimentos não é nada trivial, mas sim, não é um monstro de sete cabeças, e é justamente esse meu desafio aqui. E nessa empreita, eu convidei uma grande amiga que trabalha comigo na Ágora, a Saraí Molina, especialista, educadora, excelente pessoa que vai nos ajudar, vai nos guiar especialmente nessa primeira fase de equilíbrio financeiro. Saraí, seja muito bem-vinda aqui no nosso bate-papo. Muito obrigada, Ellen, pelo convite. Agradeço por estar participando. Eu acho maravilhoso esse encontro, esse evento e essa oportunidade que nós estamos falando aqui para educação financeira e, lógico, toda educação financeira precisamos aprender um pouquinho sobre investimentos, né, Ellen? E eu vou aqui iniciar com um tema sobre educação financeira muito interessante. Se você me permitir, já estou colocando aqui na nossa pauta, sobre nossa telinha aqui, sobre educação financeira. Eu trago aqui para nós termos uma base, uma apresentação, onde nós realizamos algumas pesquisas que vêm ao encontro dos nossos fundamentos de planejamento, orçamento e investimentos. Boa, Saraí, me dá até um friozinho na barriga na hora que você fala planejamento, orçamento, mas, enfim, eu tenho certeza que estamos em boas mãos. Por favor, nos guie nessa empreita. Olha só, vamos iniciar comentando com alguns dados principais que nós temos sobre as pessoas estarem não fazendo planejamento, né? Então, a gente vai ter aqui uma base, por que temos que fazer isso? Olha, primeiro, a falta de dinheiro vem trazendo impacto emocional. Há uma pesquisa que fala que 8 em cada 10 pessoas que estão inadimplentes sofrem de depressão, sofrem de ansiedade. Isso, além de causar um problema no bolso, causa também um problema de saúde. Além disso, tem também a questão familiar, né? Algumas pessoas acabam tendo problemas familiares pela questão da falta do dinheiro. A gente também trouxe para vocês qual que é a origem da dívida. Aqui nós estamos mostrando que 77% vem do cartão de crédito e 10% em financiamento de carro. Não é que seja errado a gente estar utilizando esses recursos de forma alguma. O erro está justamente de não saber controlar a forma que você utiliza, a forma do seu consumo, da sua emoção que você está colocando ao adquirir bens. E as pessoas acabam entrando numa ciranda de dívidas. Ellen, olha que coisa interessante que a gente mostra aqui também. O Banco Central informou recentemente a questão da inadimplência. 10,3 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Você viu esses dados junto com a gente aqui também, né? É isso mesmo, essa informação é bem interessante, porque primeiro que ela é fresquinha, é bem recente, o Banco Central acabou de divulgar, e ele traz justamente um foco para o endividamento de risco. Foi como você comentou, não há erro nenhum em obter uma dívida, muito pelo contrário, boa parte dos nossos sonhos, a dívida é uma forma de alcançar esses objetivos, mas o ponto inicial é saber se essa dívida cabe no teu orçamento. Então, o Banco Central, ele fez essa pesquisa justamente olhando porque ele chama de endividamento de risco, ou seja, aquela pessoa que começa a dar sintomas de que, olha, essa dívida é insustentável, seja pela inadimplência, ainda mais no momento que nós estamos super delicado, com pandemia, milhares de pessoas perderam seus empregos ou até mesmo tiveram bloqueio na renda, os próprios empreendedores acabaram sentindo esse efeito na renda. Então, esse ponto do Banco Central é algo bastante interessante e um belo alerta aqui para nós. O fato das pessoas não terem um planejamento financeiro foram pegas de surpresa quando aconteceu esse lado econômico que nós estamos passando hoje, que é o Covid, toda essa transação, né, de retrocesso econômico que nós estamos passando. O que é importante é justamente que nós estamos trazendo aqui é a disciplina, né? A questão toda é como você faz esse orçamento familiar e por que razão é importante ter esse planejamento. Porque a questão aqui eu tenho que pensar no meu futuro, eu tenho que ter sonhos para ter esse planejamento, para ter como alcançar.
Quando você tem esses sonhos, obviamente você vai entender o que é esse conceito de planejamento familiar. Olha que coisa, a gente tem aqui uma perspectiva e eu tenho um consumo e eu tenho uma poupança. Então, o planejamento vem, primeiramente, que eu tenho que consumir com segurança. Esse consumir com segurança vem daquele quesito. Se você vai comprar um objeto ou um bem, qualquer coisa que você for comprar, adquirir, você se pergunta: eu preciso ou eu quero? Há uma diferença muito grande. Porque se a resposta for eu quero isso, porque você não está consumindo com segurança. O segundo item é sempre estar preparado para as emergências. E aqui que a gente está falando, né, justamente que causou aquelas inadimplências que o Banco Central mostrou para nós. E o terceiro é planejar-se para o futuro. Ainda aquelas lá, Sara, se eu não me engano, elas são de dezembro de 19, ou seja, com o impacto da pandemia, essa estatística tende a aumentar, infelizmente. Mas, de qualquer forma, é muito boa essa tua ressalva. O ponto inicial está ali no consumo, né? É um consumo que realmente eu preciso ou eu quero? Então, não se traia, né? Não vamos nos trair aqui. Sim. Vamos falar sobre o equilíbrio financeiro. Eu tenho aqui um orçamento. Primeira coisa, o que é um orçamento? Porque muitas pessoas ali confundem orçamento com planejamento financeiro, sabe? E aí a gente vai separar isso. Eu escuto muito como se fossem sinônimos, né? Planejamento e orçamento. E explica pra gente qual que é a diferença. Olha, o orçamento, ele vem ajudar você a definir os seus objetivos. Como eu comentei com vocês, a educação financeira, ela tem a base dos sonhos, né? Para você alcançar objetivos. Então, quando você faz um orçamento, eu quero definir quando que eu vou alcançar aqueles sonhos. Então, você define um objetivo. E ainda mais, o orçamento, ele é justamente o quê? Aquela planilha que todo mundo tem medo, sabe? Mas a gente Sim, chega a arrepiar aqui. E ele justamente te ajuda o quê? A viver de forma muito mais organizada. Porque você começa a identificar aonde que está indo o teu recurso. O planejamento já é diferente. O planejamento vem sobre você controlar para atingir aqueles sonhos, aqueles objetivos. E você acaba se conhecendo, se prepara para qualquer instabilidade. Então, eu vou dar um exemplo para você. É como a gente fôssemos fazer uma viagem. Você faz um planejamento de uma viagem extraordinária. Eu quero ir para a Europa, ir para conhecer 3 países de uma vez só. Esse é um planejamento. O que é o orçamento? O orçamento é quanto que eu vou gastar em cada item que eu vou estar fazendo nos meus passeios, nos meus pontos turísticos. Então, há uma distinção bem grande a palavra orçamento e planejamento familiar, tá? Então, o Ficou orçamento, ele ficou. O orçamento é a prática mesmo, né? Como você disse, a planilha, ou se ficar mais fácil, a caderneta mesmo. O importante é anotar para ter esse guia, né? Ter o orçado, ter o volume que eu vou gastar naquilo, né? O recurso que eu vou gastar naquilo. E o planejamento é como se fosse a minha bússola, aonde eu quero chegar, né? O que eu espero alcançar, entende? ótimo. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de fazer, eu tenho que colocar prazos para atingir os meus objetivos e eu quero também colocar a quantidade aqui, quanto que eu preciso para alcançar aquele meu objetivo. É que nem quando a gente chega no Réveillon, a gente sempre faz N promessas do que vai acontecer no ano seguinte. Eu quero perder 10 quilos. Só que fica muito vago eu querer, né? Quando eu coloco, estabeleço, olha, até em 30 dias eu vou estabelecer um prazo para poder fazer um regime e fazer o meu perca de peso, você está colocando data e você está colocando quanto que você quer perder, 10 quilos. Uma observação. Normalmente, a gente sempre precisa de um guia. Então, o que são esses guias? Esses guias, normalmente, são os nossos educadores financeiros, os nossos terapeutas financeiros, e aqui também vai precisar, gente, tem pessoas que têm dificuldade de fazer um orçamento, então tem profissionais que podem estar te ajudando a fazer esse orçamento também, para você quantificar, colocar seus objetivos, colocar datas, é extremamente importante tudo isso. E agora eu vou te trazer uma regrinha que vai ajudar as pessoas a entender um pouquinho melhor o que esses educadores financeiros falam. Existe a regra chamada regra do 50, 30, 20. Já ouviu falar? Não, mas eu te imagino com uma fita métrica na mão.
50, tudo novo. Nos explique, por favor, Saraí. Falou em dieta, né? Eu vou falar o que é 50, 30, 20. 50, 30, 20. Ele vem de acordo com o seu orçamento. 50% você vai ter que ajustar o seu orçamento para o seu consumo, suas despesas de sobrevivência. Aluguel, conta de luz, a tua alimentação, a escola do seu filho, são o quê? É o básico do básico. Os 30 você vai colocar para os seus objetivos pessoais. Então, é aquele que você vai ter uma certa flexibilidade de estar gastando. E os 20% é aquele que você vai destinar para a sua poupança. Eu coloquei poupança ou barra dívidas porque a gente pode encontrar aquele caso lá de pessoas que estão com case, né, de inadimplência. E aí ele tem que separar 20% da sua renda para sanar aquela dívida, né? E esse é um ponto bem interessante. A questão de sanar, liquidar as dívidas, regularizar. No meu início de carreira, lá, né, alguns anos atrás, eu comecei numa área comercial de uma instituição financeira, e eu me recordo muito bem de casos de renegociação de dívida, onde muitas vezes você chegava, claro, com aquela angústia de, olha, eu preciso pôr um ponto final nessa história, eu preciso renegociar. Tá, e qual parcela é adequada? Não sei, só sei que eu preciso renegociar, do jeito que tá, não dá mais. E esse é um ponto importante, na hora de faz o seu orçamento, né, faz a sua planilha, para justamente conseguir pensar qual que é a parcela ideal, mesmo diante de uma renegociação, que vai dar no seu salário, né, que vai dar na sua renda, porque senão você só empurra essa história com a barriga, né, em algum momento pode se tornar insustentável de novo. Então, eu achei bem bacana essa sua métrica, eu brinquei com você da fita métrica aqui, mas eu acho bem interessante. Então, 50% para as necessidades básicas, né, Saraí? 30% para os desejos e os 20% ali para você começar a investir ou para sanar aquela dívida, para regularizar a tua situação, né? Perfeito. Olha, aí a gente coloca alguns pontos. Primeiro, quando nós recebemos nossa renda, normalmente a gente paga todas as nossas despesas e o que sobra a gente coloca para investimento. O correto não é isso. O correto é você colocar em primeiro lugar o seu investimento. Então, você vai conviver com a diferença. Por que eu falo isso? Porque as pessoas acabam criando despesas extraordinárias e nunca acabam investindo. Se ela não conta mais com aquele recurso que está usando com investimento, ela vai adequar suas dívidas com o restante. E outra, lembrando que esse seu investimento hoje vai ser a sua renda lá na frente. Você lembra que a gente colocou lá que o planejamento é para pensar no seu futuro? Então, pensa, hoje você tem um custo fixo. Quando você chegar lá no seu futuro, daqui a 20, 30 anos lá na frente, será que a sua renda vai conseguir pagar as suas despesas atuais? Por isso que é importante você pensar na questão de eu primeiro recebo o meu salário e já tiro a parcela da minha renda futura, né? E outra, lógico, tem alguns custos que são desnecessários. Vai aos pouquinhos, avalie que de fato essas despesas estão acontecendo no teu orçamento familiar para ver se é necessário. E o terceiro, não compre por impulso. Oh, meu Deus, esse é o mais difícil, viu? Ellen, essa da questão de não comprar por impulso é o mais complicado de todos. Que às vezes a gente acaba nos traindo eu trabalhei tanto e eu mereço, né? Vou fazer isso porque eu mereço. E não coloca lá no orçamento, não pensa, como você disse, no futuro. Um ponto muito interessante que você nos trouxe aqui, Saraí, é algo que inclusive sai do consenso popular, né? Que a sensação sempre investir é o que sobra. Sobrou alguma coisa, eu vou investir. E você traz uma proposta justamente diferente. Não, investir é um compromisso. Então, antes, está lá no teu orçamento como prioridade. Tiro 20% para o meu investimento. Sobrou? Com o que sobrou eu posso pensar em utilizar em outro consumo, ou até mesmo acumular mais, investir mais. Mas eu acho esse ponto bem interessante, porque normalmente a gente fala, sobrou qualquer coisinha, investiu. O que sobrou é lucro, né? E não, na verdade, você tem que ter esse compromisso com a tua renda futura, sim. Bom ponto, Saraí. O outro orçamento que a gente traz aqui, Ellen, é o ABCD. Olha que legal. Esse aqui é o mais facinho também.
Então, vai ajudar a você ou qualquer outra pessoa que está nos ouvindo a poupar um pouquinho mais. Então, o que é o A? A é o alimentar. O conceito é que eu tenho que separar toda a parte de alimentação. Quando a gente fala alimentação, a gente está falando de. Lembra-se, alimento não é a minha sobrevivência? Então, o A é tudo que é relativo à minha sobrevivência, tá bom? O B é conceitos básicos, né? O básico é ter luz, é ter água, é o básico, né, gente? É ter um convênio médico. O C a gente vai colocar aqui para você, vendo aqui, que tá bem na frente. O C é o contornável. É aquele assim, será que eu preciso para agora? E o D é o desnecessário. Esse aí você não precisa mesmo agora, né? Então, o ABC, ele justamente é uma planilha que você, se você tem esse conceito para fazer a sua planilha, utilize esse orçamento ABCD. Ah, mas aí eu vou falar para você. Vamos começar a fazer nossa planilha, tá bom? Juntas. Eu tenho uma renda. Essa renda não é só minha. O planejamento, você tem que envolver a família. Repare o que tem de diferente nessa planilha de renda. Tem a renda pessoal, porque normalmente quando a gente sempre pensa no indivíduo, né? Então, eu vou fazer a minha parte. Mas se você está inserido numa família, eu moro com meus pais ou não, com meu cônjuge, com filhos, então tem que colocar todo mundo nessa planilha. É isso mesmo, Sarei? É isso. Poxa vida, então eu tenho que colocar meu cônjuge, eu tenho que colocar um membro da família aqui que também pode estar morando junto com a gente, né? Que no caso os filhos moram com os pais, assim por diante. Por quê? Porque você está colocando todo mundo dentro do seu planejamento, não é o seu planejamento, é um planejamento familiar. Eu vou querer adquirir um novo carro, ou vou querer fazer uma viagem extraordinária, ou eu vou querer fazer o aniversário da minha filha com 15 anos, ou pagar uma boa faculdade para o meu filho quando ele completar 18 anos. Tudo isso são objetivos familiares. É para o conforto da família. E quando você envolve todo mundo numa conversa, e eu estou falando todo mundo, filhos também. Quando os filhos estão envolvidos nesse projeto, eles começam a compreender por que a família está fazendo um orçamento diferente dali em diante. Por que eu tenho que economizar? E ele começa a colaborar também. É uma questão que eu sempre menciono. Nós temos uma criação aqui, na qual nossos pais nos ensinaram a ser excelentes profissionais e estudarmos para ser bons empreendedores e assim por diante, mas poucos nos ensinaram a como controlar o nosso recurso. Hoje já está bem diferente, viu, Ellen? Hoje até as escolas estão entrando com uma disciplina de educação financeira já autorizada pelo MEC. Então, a nova geração aí ela já vai ter um pouco mais desse conceito de planejamento orçamentário. Então, é aproveitar justamente essa ocasião para trazer educação financeira para os filhos também, né? Então, educação financeira não é uma questão só de vida adulta, não, muito pelo contrário, é logo na infância que você já ensina, já educa. E aqui eu tenho uma pergunta um pouco sensível, tá, Saraí? Como você sai do ambiente, essa é a minha renda, né? Esses são os meus gastos, essas são as minhas despesas, etc., e vai para o ambiente familiar. Eventualmente, a gente pode ter casos de, olha, eu tenho uma situação, estou endividada, como diria o Banco Central, naquele endividamento de risco, né, que é aquela situação que já começa a sair um pouco do controle. Como que eu exponho essa minha situação para a família? Que muitas vezes há um certo constrangimento, né? A pessoa pode se sentir envergonhada ou até mesmo confusa. Há essa dificuldade, você tem que quebrar essa barreira, né, para expor isso para o seu parceiro, para sua parceira, para o seu filho. Como buscar ajuda? Era essa a minha pergunta. Tá correto, existe sim, e dentro desse mercado e dentro desse cenário de educação financeira, existem profissionais que são terapeutas que ajudam as pessoas a terem derrubar essa barreira de vergonha e expor a ajuda, porque na realidade esse terapeuta vai justamente dar o conceito de que quão importante essa pessoa se abrir para a família. Por isso que existe aquele dado das pessoas com depressão, quando estão com uma dívida muito alta, porque ficou com aquele sentimento de culpa, né? Então, o terapeuta educacional, o terapeuta
de educação financeira, ele entra nesse momento. Você sabia que existia esse profissional terapeuta? Pois é, ele poderia ser mais divulgado, viu, Saraia? Verdade. É interessante a sua pergunta. Agora, quando a gente vê essa ajuda desse profissional na vida da família, porque ele não é só com uma pessoa que ele vai cuidar, né? O terapeuta, ele vai trazer esse cuidado desse problema, vai ajudar essa pessoa e vai também ajudar a família a compreender essa pessoa, para não ter essa exposição de Para não vergonha. ser julgada, né? É, Isso exatamente. mesmo. Bom, Agora a gente tem uma essa é mais despesa. delicada. É isso. E eu tenho mais uma dúvida, olha, só que essa é um pouco mais simples, quer dizer, simples entre aspas, mas é um pouco menos delicada do que a anterior. Eu vi aqui, justamente nessa tua tabela, a renda e renda variável. Boa parte da população brasileira, ela não tem aquela renda fixa, né? Sim. São autônomos, são empreendedores. Funciona planejamento, funciona orçamento, no caso, para quem tem essa renda variável? Boa pergunta, Ellen. Os autônomos ou pessoas que têm essa renda variável, elas têm que fazer dentro da sua planilha de orçamento, né, uma projeção da sua renda. Como é variável, ela tem que criar o quê? Objetivos também para ter aquela renda lá na frente. Isso acaba trazendo um benefício para essa pessoa, porque ele tem o compromisso de trazer essa renda, faça sol, faça chuva, né? Então, eu sei que tem aí N fatores que podem estar impactando na renda variável dessa pessoa, como está acontecendo atualmente. Porém, a gente tem que entender que se ele coloca isso dentro do seu orçamento, ele está trabalhando com projeções. E é muito mais difícil, de fato, para quem tem uma renda variável, conseguir cumprir por causa dessas de N variáveis que envolvem a renda dele. Mas nada impede de ele trabalhar com projeções. Até mesmo ajuda essa pessoa a se firmar mais no seu orçamento, né? Quando ele faz isso na sua planilha, né? Acaba sendo um estímulo, né? Para buscar. Excelente. Então, renda variável não é desculpa para não ter orçamento, certo, Saraia? Então, pronto. E outra, o orçamento, ele é flexível, Ellen. Eu posso, num dado momento, não ter mais aquela renda, né? Então, aí que a gente fala assim, poxa, então, essa questão do planejamento, ele não tem uma coisa engessada, ele é flexível, tem a flexibilidade aqui. Olhando para uma questão de despesas, né? Então, vamos fazer nosso orçamento. Primeira coisa que eu coloco no meu orçamento, as despesas fixas, que elas são mais fáceis de identificarem. Você tem aqui o boleto, você tem aqui as contas já fixas para você, então você vai colocando. E o segundo item que você vai colocando no seu orçamento são as despesas variáveis, né? Essas também você começa a trabalhar com projeções. Então, se você tem uma compra de supermercado, na qual você tem um produto que é muito caro e que você vê que ele é desnecessário, você já começa a fazer projeções já excluindo aquele produto desnecessário nas compras do supermercado, e assim por diante, tá? Então, assim, são várias dicas que a gente vai ajudando. Em cada linha de despesas variáveis, a gente vai dando um auxílio para aquela pessoa avaliar, analisar se de fato é necessário aqueles produtos. Eu vou dar uma ideia para você. Tem pessoas que fazem compras de supermercado, algumas conseguem lidar com isso, né? Compras mensais, né? Eu vou fazer aqui uma compra no supermercado mensal. E qual que é uma sugestão para as pessoas que estão iniciando? Em vez de você fazer mensalmente, comece a fazer semanalmente. Sabe por quê? Foi assim, descoberto de que as pessoas, quando elas fazem compras mensais, elas acabam adquirindo produtos que têm validade. E aí perdem esses produtos, porque ela não tem esse controle. E quando você Acaba tendo desperdício, então, do produto, não só do dinheiro, né? Então, quando ela começa a fazer pequenas compras semanais, ela tem o maior controle de não ter esse desperdício. Perfeito, Ellen, é isso aí. Boa, boa. Gostei da dica. E assim, essa educação financeira, desde já, independente da faixa salarial da pessoa, ela pode ganhar R$ 1.000, ela pode ganhar R$ 10.000, sabe? Independente. Educação financeira, ela ajuda todas as pessoas com a sua faixa salarial, né? Então, são recomendações independente de quanto você tem aí do seu recurso mensal. Bom. Estou apresentando para você um orçamento. Olha que interessante. Esse orçamento aqui,
é uma verdadeira bomba atômica, né? Porque itens, né? Que assim as pessoas falam, meu Deus, como é que eu gasto tudo aquilo? É muito legal esse orçamento, porque você começa a colocar aqui na ponta da agulha, né? Vamos colocar assim na ponta da caneta, né? Os seus gastos, e aí você começa a identificar, poxa, eu estou gastando demais com esse item aqui. E aí você começa a identificar, olha, eu poderia estar mudando essa conta. Meu Deus, eu nunca percebi que a conta de luz é tão alta. Eu poderia diminuir. Como? Aí que está o planejamento familiar. Coloca a família toda para poder ajudar você a diminuir o consumo da luz. Nossa, eu estou gastando muita água. Pô, coloca todo mundo para diminuir aí o banho, né? O tempo de banho e assim por diante. Viu como é importante o planejamento e colocar toda a família nesse orçamento? E E quanto em quanto tempo as pessoas precisam se reunir? Para o início de conversa, para o começo desse orçamento, uma vez por mês. Mas assim, tem que se colocar na ponta da caneta tudo que vocês gastam, tá? Então é a família toda aqui. O bacana do orçamento, tá, tudo bem, ele é um pouco mais. Vai te tomar um pouquinho de tempo, né? Você vai ter que parar, reservar um horário. Mas o interessante é que dá visibilidade dos gastos, porque a sensação que eu tenho é que vai chegando uma conta, você vai lá, paga, chega outra, paga, mas você não tem dimensão do todo. Né, você não sabe tudo que você está gastando. Agora, quando você põe ali na ponta da caneta, como a Saraí disse, você consegue enxergar quais são os gastos mais expressivos, quais são aqueles gastos que, olha, será que eu realmente precisava ter gastado com aquilo lá, né? Então, é muito boa para visualizar essa planilha, viu, Saraí? Eu tive uma pessoa que a gente sempre ajudava um cliente, e aí a gente colocava assim, olha, nesse percentual de gastos, quantos dias você precisa trabalhar para pagar esse gasto? É bem legal você colocar os seus dias de trabalho representando aqui em seus gastos, no seu orçamento. É uma bela reflexão. Inclusive, para aquela fala lá atrás, que a gente falou, eu mereço, eu trabalhei, eu mereço. Quanto que foi aquele gasto em relação ao seu tempo trabalhado? Parou para Verdade. pensar já nisso, né? Saraí, você tem alguma dica de planilha que às vezes, poxa, eu tenho dificuldade em montar uma planilha, enfim, como que quem está nos ouvindo agora consegue encontrar uma planilha já pré-moldada para ajudá-los nessa empreita? Boa pergunta, Ellen. Você pode ir na sua planilha de Excel. No Excel, ele tem lá um item assim, novo, né? Eu quero um novo. E ele vai te dar algumas planilhas já prontas. Você coloca assim, eu quero orçamento. Você vai escrever, pesquisar novo orçamento. E ele vai vir com um monte de modelos de planilhas. E você escolhe qualquer planilha orçamentária. Essa que eu apresentei agora há pouco foi de uma planilha de Excel, na qual a gente pesquisou dessa forma. Então o próprio Excel já sugere um padrãozinho ali para você começar a preencher. Boa Isso. dica. Já facilita a nossa vida, Saraí. Já vamos ter que colocar na prática já. Aí nós temos aqui os nossos objetivos. Comentei com você que nós temos sonhos e objetivos monetários e os não monetários. Monetário é um bem físico e o não monetário é o sonho que eu quero realizar, pagar uma faculdade e uma boa universidade para o meu filho. E aí tem que determinar prazos, tem o curto, médio e o longo prazo, conforme os objetivos que você deseja alcançar. Tudo isso está ligado a investimentos, viu, Ellen? Tudo isso. Então, educação financeira. Estou colocando meu recurso para cumprir meus objetivos e eu tenho que aprender sobre investimentos. Mas antes de falarmos sobre detalhes de investimentos, né? Eu sempre coloco que o mais importante para você cumprir seus objetivos são pequenas metas no decorrer do tempo. Vou dar um exemplo. Você vai fazer uma dieta e aí você deseja perder 10 quilos em uma semana. Uau, bem arrojado o negócio, né? Então, você começa a ver vários tipos de dietas. Dieta daquilo outro, e nada dá certo, você fica desestimulada porque não consegue, vai procurar um profissional, finalmente procura um médico, e esse médico te orienta. O que ele vai fazer para você? O que ele vai pedir para você? Você lembra de algum, assim, não é que você já é magrinha, mas imagina, o médico vai falar assim para você, olha, você precisa fazer exame de sangue, você precisa mudar os seus hábitos alimentares, você vai começar a fazer mais caminhadas, para depois você ir para uma academia. Não é todas essas orientações? São pequenas metas para você chegar ao seu objetivo de perder 10 quilos. Eu fico
muito mais entusiasmada fazendo isso, porque, olha, eu perdi 1 quilo, uau, falta só 9, eu perdi mais 1 quilo, poxa, então, tudo, essas pequenas metas fazem parte de você alcançar o seu objetivo. No orçamento, é a mesma coisa, você tem um objetivo para cumprir num determinado prazo, crie pequenas metas para estar atingindo esses objetivos. Excelente, porque é justamente como você comentou, se você coloca uma régua muito alta, né, uma baita meta, ótimo, excelente, mas você tem que fazer o teu planejamento até chegar nessa baita meta, né? Você tem que saber que no curto prazo são pequenos passos para você alcançar o teu objetivo final. Ótimo. Então, escalonar aí, dividir os objetivos por prazo. Boa dica, Saraí, de novo. Já ouviu falar da parábola do cafezinho? Já, mas é sempre bom refrescar a memória, viu? Ah, então vamos lá. Quem não gosta de cafezinho, né? Então, Hum. olhei o seguinte, todo dia de manhã é um hábito de tomar um cafezinho numa loja, né? É aquele prazer de tomar um cafezinho. Agora, onde que a gente chega com a parábola do cafezinho? É que se você só pegar tudo que você gasta com o cafezinho, multiplicar por todos os dias que você trabalha, né? Vamos colocar dessa forma, todo dia eu tomo café. Aí você multiplica pelos meses e multiplica pelos anos. Você vai ter uma reserva interessantíssima se você deixar de gastar esse dinheiro do cafezinho. Qual que é a moral da história? Que no orçamento você deve computar as pequenas despesas. Os detalhes importam, né, Saraia? Muito. Quando a gente fala pequeno, olha, eu comprei esse chocolate aqui, olha, nem vou colocar no meu orçamento, né? O que é esse R$ 1, R$ 2? Tem que colocar. Então, quando você fizer a sua planilha de orçamento, você deve colocar, anotar tudo. E ande com um bloquinho, uma caderneta, para você anotar tudo que você vai gastando. Não vai contando o que você vai lembrar no final do dia e colocar na sua planilha. Não, você pode anotar em qualquer lugar que seja, ou numa pequena cadernetinha que você estiver na sua bolsa, e você vai anotando. Comprei uma bala, anota. Comprei um café, anota. Então, são pequenos gastos que isso daí vai fazer uma grande diferença a longo prazo no seu orçamento. Ótimo, muito bom. E vamos aí falando sobre investimento, né? Investir é acumular o recurso de maneira inteligente. Você, que é uma economista, sabe muito bem como é importante a gente saber escolher quais são os nossos investimentos. Sim, sim. Eu acho que esse é um ponto super relevante, viu, Saraí? Primeiro, equilibrar as suas finanças. Ou melhor, antes de mais nada, conhecer as suas finanças, né? Então, olhar para o orçamento que a Saraí nos trouxe aqui é um ato de reflexão e conhecimento super importante. Os detalhes fazem toda a diferença. Ela trouxe o exemplo do cafezinho, mas ele vai se aplicar em outros exemplos, né? Quantos exemplos de gastos que às vezes passam desapercebidos e às vezes a gente só fica focado naquela grande despesa e o resto, né? A torneirinha lá está aberta. Bom, equalizei tudo, segui a risca as dicas da Saraí, deixei como prioridade a parte de investimentos, né? Separei naquela fita métrica da Saraí, que me assustou no começo, mas tinha lá uns 20% para investir. Tem o outro passo. E agora? Vou investir. E dá aquele frio na barriga, porque há um certo desconhecimento, isso é natural. Vamos conhecer todos os produtos, todas as possibilidades de investimento do mercado? Não. Você vai conhecer, em grande medida, classes de ativos. Então, antes de investir, assim como você conheceu o teu orçamento, é importante você conhecer o teu perfil de investidor, né, Saraí? É saber qual que é a tua percepção, como que é teu comportamento em relação ao risco. Essa minha reserva, de jeito nenhum eu posso perder o principal. Não, nem pensar, nem com chuva, nem com sol, eu tenho que segurar aqui meu principal. Ou seja, você tem um perfil mais conservador, que nós chamamos. Não, eu já estou um pouquinho mais disposto a correr algum risco na hora de investir. Pode ser, posso perder aqui meu principal, não tem problema. Talvez o teu perfil seja um pouquinho mais dinâmico. Não, eu gosto mesmo é de risco, conheço, tenho estudado bastante o mercado de renda variável, por exemplo. Não tem problema se eu perder agora nessa operação, porque lá na frente eu posso recuperar com outra. Enfim, você acaba tendo um perfil mais arrojado. Qual é o melhor perfil? O melhor
melhor perfil é respeitar o teu perfil, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Não adianta olhar para o perfil do vizinho e achar, nossa, que interessante, mas será que é o meu perfil? Então, assim como você conheceu as tuas finanças, o teu orçamento, conheça o teu apetite ao risco, conheça exatamente até onde você pode chegar antes de investir. Conheci meu perfil, um belo caminho andado, né? Vamos investir? Vamos. E aqui, Saraí, eu vou precisar da tua ajuda. Na hora de investir, aqueles 20%, é importante a gente separar, né? Colocar 2 objetivos. Como assim, 2 objetivos? O primeiro é o que nós chamamos de reserva de emergência, né, Saraí? Que são para os imprevistos. Imprevistos acontecem, não avisam, não mandam carta avisando que vão chegar, e-mail, nada disso. Simplesmente aparece. Exemplo, pandemia. E o outro é para o investimento lá para aqueles objetivos que a Saraí comentou. É para minha aposentadoria, é para trocar de carro, é para uma viagem, é para trocar de casa, comprar uma casa, enfim. Então, primeira coisa é separar. Me ajude aqui, Saraí, reserva de emergência. O foco, portanto, eu tenho que colocar o meu recurso em ativos com segurança, né? Já é uma emergência, eu vou deixar em um ativo arriscado, que eu não sei o que vai acontecer com ele amanhã? Não, né? Então eu tenho que olhar para um ativo mais seguro. Um outro ponto importante da reserva de emergência, liquidez. Aconteceu um imprevisto agora, preciso sacar esse dinheiro. Olha, o resgate é só daqui 60 dias. Opa, que reserva de emergência é essa que o resgate é daqui 30, 60 dias? Não é reserva de emergência. Então, é liquidez, né? É ter o dinheiro no ato. Então, esse é um ponto importante da reserva. Quando eu coloco essas 2 características, segurança e liquidez, tenha certeza que você não vai encontrar a melhor remuneração do mundo. Então, não é através da reserva de liquidez que você vai bater no peito e vai falar, nossa, eu sou uma baita investidora. Não. A reserva de liquidez tem que estar seguro, tem que render, isso é verdade, mas eu tenho que ter liquidez. E ter essas 3 coisas juntas não tá dando liga ultimamente, especialmente pela redução da taxa de juros. Uma dúvida que sempre aparece, tá, Saraí? Qual o tamanho da minha reserva de liquidez? E aí a bola é tua. O que tem que ser essa reserva de liquidez? Essa dúvida é muito interessante, porque as pessoas, quando nos fazem quanto que eu tenho de deixar a reserva de emergência, a métrica, né, aquela fita métrica que a gente coloca, é normalmente assim, 12 salários que você tem. Porque quando as emergências vêm, no caso, o desemprego, tá bom? Você perde o emprego. Quanto tempo eu vou ficar desempregado? Então, o seu recurso tem que pelo menos se sustentar 1 ano. Por isso que é importante você fazer esse recurso pensando, no mínimo, ter 12 salários dentro desse nicho de emergência, viu, Ellen? Ótimo, então 12 salários, porque essa seria a maior emergência, né? Você ficar sem a sua renda original. Então, essa reserva justamente é para te ajudar nesse apoio. Mas, quebrou meu carro, saiu do meu orçamento, eu posso usar minha reserva de emergência? A resposta é sim, pode usar a reserva de emergência. Mas, na sequência, deixa eu já recompor no mês seguinte essa reserva aqui também, né? Bom, então, essa é a primeira fase da reserva de emergência. E aqui, na hora de investir, é olhar para... É seguro onde eu estou investindo? Corro o risco de perder meu principal? Se eu corro risco, melhor não, porque eu quero é segurança nessa hora. Consigo resgatar em qualquer momento? Consegue, ótimo. Então é justamente aqui que eu vou colocar minha reserva de emergência. Agora vamos investir. Separei a minha reserva de emergência e vamos lá para os objetivos. Os objetivos, eu vou olhar sempre para as classes de ativos, né? Dá para falar aqui de forma bastante resumida, pelo menos 3 classes. Quais são essas classes? A famosa renda fixa, a renda variável e derivativos ou alternativos, tá? Vamos olhar para a renda fixa. Ellen, renda fixa é coisa de investidor conservador. Não, renda fixa para todos os investidores. Tá? Faz sentido, sim, e compõe carteira para todos, inclusive a reserva de emergência que nós acabamos de falar. Um ponto importante, renda fixa não é tudo igual. E aqui na tela, nós separamos, eu e Saraí, alguns exemplos que vocês vão se deparar quando pensar em renda fixa. Antes de mais nada, o que é a renda fixa? A renda fixa, ela funciona como se fosse, entre aspas, um empréstimo, né? É como se você pegasse o seu recurso e financiasse alguém. Quem é esse alguém? Nós teremos 3 alguéns a serem financiados. Governo,
instituições financeiras, bancos e empresas não financeiras. Então, basicamente, estamos falando de 3 pessoas ou 3 entes para receber esse seu recurso. Esse é um ponto importante, extremamente importante, porque ele vai estar diretamente ligado ao risco do teu investimento. Qual que é o melhor ativo, né? Qual que é o melhor, a melhor qualidade de risco? Governo. Então, aqui entram os títulos públicos, os famosos tesouros diretos, né? Então, entra aqui da parte de governo. Temos os bancos e as empresas. E como que eu vou saber qual que é o risco? Pois bem, na hora de comprar um título de crédito, por exemplo, de crédito privado, uma famosa debenture, você vai saber qual que é a empresa que você está financiando. Você conhece essa empresa? Sabe qual que é a avaliação de crédito dela? Porque qual que é o risco aqui da renda fixa? É justamente você não ter a contraparte, você não receber. Então, sempre é importante, na hora de investir na renda fixa, aonde eu estou investindo? Eu estou comprando o CDB de um banco. Ótimo, você sabe qual que é o risco? Ah, não, ela é super tranquila aquela instituição. Boa. Estou investindo, eu estou comprando um título de dívida, uma debenture aqui. Qual que é essa empresa? Qual que é o risco dessa empresa? E aquela máxima vale. Quanto maior o risco, né, maior tende a ser o retorno. Então, portanto, fique alerta, né? Ou quando a esmola é demais, o santo desconfia. Pois bem, checou ela, então, me dando um percentual de um CDB. Qual que é o risco dessa instituição financeira? Ah, estão me dando um preço naquela debênture. Qual que é o risco dessa empresa? Então, saber para quem você está emprestando na renda fixa é primordial. Além disso, né, que nós chamamos o emissor. Um outro ponto importante na renda fixa é saber o indexador. Como assim? Agora deu um nó. Ao que está atrelado à tua rentabilidade. A mais simples de todas, né? Pré-fixada. O que é pré-fixada? É um percentual que você vai receber. Simples. Ah, Saraí, nesse título você vai receber 10% ao ano. Ótimo, então a Saraí sabe que com chuva ou com sol, ela vai receber 10% ao ano. E o pós-fixado? O pós-fixado mais comum é o atrelado à taxa de juros, né, a Selic. Mas você não vai encontrar a Selic, normalmente você vai encontrar o CDI. O CDI é uma taxa interbancária e ele segue muito a Selic. Então, quando qualquer movimento do Banco Central em relação à taxa de juros que vai mexer a Selic, tenha certeza que vai impactar o teu CDI. Então, olhar para o CDI é olhar para a taxa de juros da economia também, da sensibilidade da Selic ali também. Então, olhar para o CDI é, sim, acompanhar a taxa de juros. Nesse sentido, nós falamos que essa renda fixa, ela é pós-fixada. Por que isso? Ah, eu sei que hoje a Selic está em 2,25, mas você sabe qual será a Selic do final do ano? Não. Até lá o Banco Central pode resolver reduzir mais uma vez, né? Ou não, vai ficar estável. Ou melhor, comprei um título de dívida com vencimento de 4 anos. Você sabe qual é essa taxa de juros daqui 4 anos? Não, porque ela está atrelada ao CDI. Então, ela é pós-fixada. Ela vai oscilar de acordo com a taxa de juros da economia. E tem também uma outra forma de remuneração, que nós falamos que é híbrida. Ou seja, eu pego lá uma taxa pré-fixada e coloco o indexador. Ah, Saraí, nesse título você vai ter 2% ao ano, mais 3% de CDI, um exemplo. E um outro indexador extremamente comum, e é importante nós olharmos sim para ele na renda fixa, que é inflação. Inflação ao consumidor é o mais famoso aqui, tá? Entre os indexadores, o famoso IPCA. E por que eu tenho que olhar para a inflação? Um dos exemplos que a Saraí deu sobre objetivos foi justamente a questão de faculdade, educação. Nesse caso, será que não faz sentido meu investimento estar atrelado a algo que acompanha a inflação? Né, que acompanha a inflação ao consumidor para chegar daqui uns 5, 10 anos, opa, houve um descompasso em relação ao que eu esperava pagar na mensalidade e o reajuste da mensalidade. Então, sim, aí abre um leque também para títulos que nós chamamos indexados ao IPCA, tá? Então, é mais para a gente ter um pouquinho dessa ciência. Quando entrar na renda fixa, portanto, saiba, não é tudo a mesma coisa, não é só de DI que a gente brinca que renda fixa sobrevive, não, tem taxa pré-fixada, tem atrelada à inflação ao consumidor, inflação ao atacado, IGPM, enfim, é possível diversificar mesmo olhando apenas para a renda fixa. Então, além desses indexadores, uma outra dica importante na renda fixa
é o prazo, né? Em que prazo você está olhando a renda fixa? É curto, é médio, é longo prazo? Lembra lá da régua da Saraí, de que, olha, defina suas metas, defina seus objetivos. E aqui tem um ponto importantíssimo, imposto de renda, né? Quanto mais longa for minha aplicação, acima de 2 anos, por exemplo, eu acabo tendo a menor alíquota de imposto de renda. Ah, esse recurso eu reservei para uma viagem no próximo ano. Faz sentido eu colocar esse meu recurso em investimento de longo prazo para 4 anos? Difícil, porque eu estarei exposta a um outro risco, que nós chamamos de risco de mercado. Na hora que eu tiver que negociar esse título, eu vou ter que ir lá para o mercado secundário e ver quanto vão me pagar. Mas esse meu objetivo agora mudou. Eu quero comprar uma casa daqui 4 anos. Faz sentido eu ficar num título que vai vencer em 1 ano e pagar numa alíquota de imposto de renda mais elevado? Não. Por que você já não vai para um título de 3, 4 anos e pague a alíquota de imposto de renda mais adequada? Então, é importante também ter esse planejamento na hora de investir, porque ele vai impactar, inclusive, na tributação nos seus investimentos. Ellen, interessante é que muitas pessoas acham que o produto de renda fixa não tenha risco. Exatamente. E tem, né? Como eu comentei logo no início, a renda fixa você está emprestando o seu recurso para alguém. Né? Então é importante você saber quem é o emissor. É claro que tem muita garantia por trás. Por exemplo, na questão dos bancos, onde nós vamos encontrar aí como mais comum o CDB, a LCA, que é a letra de crédito agrícola, ou a letra de crédito imobiliária, LCI, são títulos com garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Então isso acaba trazendo algum respaldo. Mas, de qualquer forma, é importante colocar na conta sim. Quando eu vou para um crédito privado, por exemplo, eu não tenho o FGC por trás, eu não tenho essa garantia. Então, eu preciso analisar muito bem qual que é o risco da empresa que eu estou emprestando. E outro ponto importante, aquele exemplo que eu dei, olha, eu comprei um título de longo prazo, mas eu preciso vender ele agora, antes do vencimento, eu vou estar exposta a um outro risco, que é o risco de mercado. Será que naquele momento o mercado vai pagar quanto eu gostaria que ele me pagasse por esse título? Não sei. De repente você pode ter até uma grata surpresa e o mercado pagar até mais do que você esperava, mas o inverso também é verdadeiro. Verdade. Nesse mundo de investimento é necessário diversificar, Ellen, porque olha só quantos produtos nós temos no mundo de renda fixa, mas também nós não podemos colocar todos os ovos na mesma cesta. Por isso que é importante conhecer um pouquinho aí outros mercados. Vamos citar aqui, por exemplo, o mercado de renda variável? Isso mesmo, Saraí. De novo, naquela régua do perfil, olha, eu tenho um apetite um pouquinho mais para risco, faz sentido eu começar a olhar para a renda variável. Aliás, né, trazendo um pouco de cenário econômico aqui, nós vimos ao longo dos últimos meses uma baita redução na taxa de juros. Estamos no menor patamar histórico da taxa de juros. E é natural o investidor olhar para os seus rendimentos e falar, ai, mas antes parecia que rendia mais? Sim, porque uma boa parte dos seus rendimentos estão atrelados ao CDI. E agora, portanto, esse investidor começa a procurar alternativas, né? E a renda variável acaba ganhando holofote nesse sentido de oportunidades. E aí a menina dos olhos para a renda variável são as ações. Mas, de novo, tem que respeitar teu perfil de risco, não vai fazer grandes aventuras. Respeitou seu perfil de risco, ações, sim, é algo bastante interessante para a gente colocar aqui no pipeline, né, na grade de produtos, mas renda variável não se restringe a ações. Você pode encontrar mercados de opções, ETFs, fundos imobiliários, mercado a termo, aluguel de ações, derivativos, que daí são diversas classes, desde moedas, Ellen, eu gostaria de estar exposta a dólar, né? Então, pois bem, tem derivativo para isso, ou a ouro, né, que foi uma das grandes apostas em termos de proteção econômica. Mas um ponto importante aqui, Saraí, que eu gostaria de destacar, quando você parte para um mercado mais de renda variável, de derivativos, conhecimento é sempre bem-vindo, tá? Especialmente quando você começa a navegar em outros mercados. Então, informação nunca é demais. Eu sei que vai parecer propaganda, mas acho que vale a pena mencionar que na Ágora nós fazemos lives diárias
com 2 analistas, né? Um analista fundamentalista. O que é análise fundamentalista? Ele vai pegar a empresa e vai olhar a qualidade daquela empresa. Olha como que está o balanço, quais são as expectativas, em que setor ela está, esse setor está bom no ciclo econômico ou não está. Então, ele vai trazer quase que uma tese de investimento. E tem também o analista gráfico, que vai olhar ali, olha, naquele ponto, acho que não está ainda na hora de entrar. Quando chegar nesse preço, faz sentido você olhar para essa ação. Então, são teses que acabam se complementando. Então, olhar para a renda variável significa, sim, buscar mais conhecimentos. Nem por isso é um monstro de 7 cabeças, muito pelo contrário. É um mercado extremamente delicioso, com grandes oportunidades, mas, sim, é importante se preparar. E um ponto importantíssimo, olhar para a renda variável aqui, Saraí, como longo prazo, né? Não vai olhar, mas a renda variável não tem liquidez, quando eu quiser sair, eu não consigo vender minha ação? Sim, mas você sabe o preço da sua ação amanhã? Imagina você colocar sua reserva de emergência na renda variável? Não era uma coisa segura? Né? Então, cuidado. Renda variável, sempre com o olhar de longo prazo, justamente para acomodar todas as oscilações de ciclo econômico, de ciclo corporativo, enfim, olha aqui sempre com um olhar de longo prazo, certo, Saraí? Sim, olha, e lembrando que no mercado de renda variável existem 2 formas de você obter ganhos, né? Ou você faz uma venda com uma ação e ganha pela diferença do preço na alta da ação, ou você também pode ter um ganho com os proventos da empresa. O que é proventos? Benefícios, a participação do lucro da empresa através dos dividendos, o juro sobre capital, bonificação, subscrição, são vários itens que tem dentro do mercado acionário, né? Então, algumas pessoas entram nesse mercado só para ganhar, achando que vai ganhar dinheiro vendendo ação na alta, né? Coisa assim. Mas lembre-se, existem outros ganhos também. Tanto que eu conheço pessoas que fizeram um investimento em ações ao longo da vida, que nem você comentou, a longo prazo, e receberam suas rendas. Ó, que legal, rendas, né? Por quê? Porque periodicamente a pessoa passou a receber dividendos na conta dela. Então, assim, o mercado de ações, o mercado de renda variável, o mercado de renda fixa, ele dá oportunidade para todos os tipos de prazos e objetivos que a pessoa precisa no seu orçamento, no seu planejamento familiar. É isso mesmo, concordo contigo. E aí vem aquela perguntinha, né? Entendi meu perfil, equilibrei meu orçamento, entendi meu perfil, estou tateando agora o que são essas classes de ativos e as oportunidades. Ótimo. Qual é mesmo o produto? Pois bem, não é um produto, né? Um produto não faz verão, muito pelo contrário. Quando você pensa em investimento, você tem que pensar em um mix, em uma carteira diversificada. Ellen, carteira diversificada é papo? Não, não é. Ela é primordial quando a gente pensa em ganhos consistentes no longo prazo. Ou seja, tem uma palavra que é grande, mas é importante, que são ativos descorrelacionados, né? O que são esses ativos descorrelacionados? Significa que quando um sobe, o outro tem que cair? Não, significa que o movimento de um independe do movimento de outro. Então, na hora de montar a tua carteira, faz sentido eu ter um pouquinho de cada um, né? Dar uma temperada com cada um ali na cesta. Por que isso? Justamente para me blindar. Né? Imagina, eu sou o perfil arrojado, eu tenho 100% do meu capital em ações. O que aconteceu com o seu capital em março mesmo? Não, olha, eu sou conservadora. Sou conservador, estou em renda fixa, só que lá em renda fixa não tem como diversificar? Claro que tem. Eu preciso estar 100% em taxa de juros, em CDI? Não. Eu não posso colocar uma parcela em pré-fixado? Posso. Posso colocar uma parcela atrelada à inflação? Posso também. Então, sempre com essa cabeça de diversificação. Aqui tem uma sugestão, né, da nossa carteira recomendada de julho, é uma sugestão, por que isso? Cada um tem seu objetivo. Ellen, o meu perfil é dinâmico, ou seja, eu tenho apetite a risco, mas nem tanto, e quero viajar. E vou fazer uma viagem com a família inteira. Vou precisar, portanto, ter algum respaldo em dólar. Então, faz sentido você ter uma participação em dólar maior do que
a Saraí ou eu, por exemplo, que não iremos viajar, então só deixo uma parcela menor. Aqui, portanto, é uma sinalização para que você consiga visualizar que o importante de uma carteira, sim, é diversificar, é não estar em apenas uma classe de ativo, é olhar para a renda fixa, olhar para os indexadores da renda fixa, é olhar para a parte de renda variável, sim, mas eu também consigo entrar em renda variável através de fundos, por exemplo. Olha, eu não tenho aquela destreza para operar os papéis ali. Tudo bem, delega essa gestão para um gestor, para um fundo. Eu posso olhar também para um multimercado, e aqui vale a ressalva. Fundo multimercado. Fundo multimercado, tem um pouquinho de cada coisa. Devagar. Não é tudo a mesma coisa, fundo multimercado. É importante saber qual que é a cabeça do gestor. Nós conhecemos, por exemplo, fundos multimercado que tem uma bela parcela de ações, outro que olha para investimentos no exterior, outro que está concentrado em juros da economia brasileira. Então, fundo multimercado, ele dá liberdade para o gestor, isso é verdade, mas cada gestor tem uma estratégia diferente. Então, na hora de colocar, essa foi a minha opção, bacana, quem que é a gestora, qual que é a cabeça, o que está guiando, portanto, esse gestor. E aqui, portanto, a nossa intenção, minha, da Saraí, é trazer uma pitadinha do que é esse mundo de investimentos, possibilidades. Ela é muita coisa. Não, é uma delícia. Tem bastante informação e olhe, especialmente agora na pandemia, né, Saraí? A quantidade de conteúdo, e não só quantidade de números, não, qualidade também de conteúdo sobre o tema. Não, olha, não tem como falar que está inacessível, muito pelo contrário, né? No YouTube da Ágora, vou deixar mais uma aqui, tá? YouTube da Ágora Investimentos, vocês encontrarão muitos materiais sobre fundos, renda fixa, renda variável, falando sobre o que é o ideal para cada um dos perfis de investimentos, enfim, conteúdo tem, né? Agora criar coragem, arregaçar as mangas, fazer o seu orçamento, arrumar as finanças e investir. Certo, Saraí? Perfeito, e aqui a gente vai mostrar para vocês os 5 passos para a gente poder finalizar e tornar-se uma grande investidora. Ellen, número 1. Número 1, traçar o plano, né? Foi justamente tudo que você comentou. Tem que ser um planejamento, um orçamento, né? Como que eu vou alcançar aquele meu planejamento? E simples. Não vamos fazer aqui nada da NASA, né, Saraí? Não. Vamos fazer uma coisa mais simples e pequenos passos, né? Para que justamente você, no meio do caminho, acho que não é para mim. Não, devagar, passo a passo, certo? Número 2, né, Saraí? Disciplina? Perfeito, sabe por quê? Para você não cair na tentação de ficar gastando e consumindo o que não deve naquele momento, porque você tem que alcançar um objetivo. Sabe 3. que eu gostei muito aqui, Saraí, daquela tua dica de faz aquela conversão, quanto que custou em relação ao quanto tempo eu tive que trabalhar para isso. Você vai ver como você vai pensar 2 vezes antes de gastar, né? Sim. O 3, Ellen, o que seria? Descobrir o perfil. É justamente isso, é se respeitar acima de tudo, é respeitar o teu orçamento, né? É respeitar a tua filosofia de vida, é respeitar o teu perfil, respeitar seus objetivos. Não caia, olha, ouvi dizer, me contaram, meu vizinho falou, não caia nessas tentações. Se respeite, né? Leve os seus objetivos sempre a ferro e fogo e dentro do que você quer, do que você está, do que você busca. 4, Saraí, investir em conhecimento. Essa daqui acho que vale para tudo. Sim, porque olha, à medida que a pessoa começa a resguardar aqui o seu patrimônio dentro de um mercado de investimentos, ela passa a ter mais conhecimento em todos os produtos. E é tão bom, gente, você começar a conhecer isso. A gente consegue modificar a nossa maneira de lidar com o nosso dinheiro e a gente dá muita importância a você alcançar ainda mais seus objetivos. Então, a corretora aqui, por exemplo, da Ágora, né? Corretora Agro, ela justamente vem para ajudar você a ter esse conhecimento, para você aprender. As mulheres merecem aprender a investir. Elas merecem cuidar desse seu orçamento e realizar os seus sonhos. 5, Isso mesmo.
Sarai, esse último passo, eu acho ele super importante, porque muitas vezes, olha, eu já passei pelos passos anteriores, consegui investir, estou confortável, estou tranquila, posso fechar aqui a minha tela de investimentos e esqueço deles. Será mesmo, né? Será que seus objetivos ao longo do tempo eles não mudam? Será que o seu perfil de investidor ao longo do tempo não muda? A resposta é que sim, muda. Então, é importante você sempre revisitar seus objetivos na hora do orçamento. Será que aquilo lá mesmo está válido? Ou colocar novas metas e automaticamente revisitar seus investimentos. E o perfil do investidor também. Ah, hoje eu sou super arrojada, né? Será que amanhã, quando eu me descobrir, por exemplo, grávida, eu vou estar super arrojada de novo? Posso até estar super arrojada, mas e se de repente eu quiser alguma coisa com um pouquinho menos de risco? É algum crime rever meu perfil? Não, não é, é normal. Então, ajustar os seus objetivos, ajustar o teu perfil, sempre estar compatível essas duas coisas é primordial, né? Então, portanto, é uma delícia, né, Sarai, poder administrar os seus investimentos. Ellen, que papo bom esse, hein? Gostei demais. E olha, muito obrigada pela oportunidade que você nos deu aqui de estar conversando, mostrando um pouquinho sobre educação financeira. Como eu comentei, as mulheres merecem aprender sobre investimentos. E agradeço aqui ao programa de mentoria pela essa oportunidade de estarmos dando essa pitadinha aqui de conhecimento a todos vocês. Saraí, é isso mesmo. Foi uma delícia o nosso bate-papo. Espero que você que nos acompanhou também tenha curtido. A ideia, como a Saraí mesmo comentou, é só para trazer uma pitadinha, um pouquinho mais desse mundo de finanças, mostrar que muitas vezes pode parecer um monstro, né? Um bicho de 7 cabeças, mas não é bem isso e não é realmente, né? É quase um exercício de autoconhecimento. Finanças faz parte de um exercício de autoconhecimento, sim. Em alguns caminhos, em alguns momentos, vamos precisar de ajuda profissional. E ok, não tem problema nenhum. Eu, Saraí, estamos aqui para isso. E, aliás, como a Saraí comentou, é um grande privilégio fazer parte desse programa de mentoria. Eu agradeço muito mais uma vez a Edna e a Glaucimar por essa oportunidade que tem sido incrível. Muito obrigada, Saraí, por todo o conhecimento, por compartilhar aqui com a gente todas as dicas super úteis. Muito obrigada a você também por nos assistir e um grande abraço. Até mais.